Senhor presidente, deputadas e deputados, esse tema da segurança pública é um tema urgente para nós tratarmos nessa casa. Mas é importante trazer a discussão para o projeto do deputado Rosenberg de acabar com as UPPs, mas qual é o plano que temos diante desta situação? Deputado Rosenberg, nos últimos momentos, desde que foram implantadas as UPPs, os movimentos sociais, as entidades questionaram o processo de construção dessas mesmas UPPs. Isso porque a gente já via que o projeto apresentava, por exemplo, o braço armado do Estado, e não o braço educacional, cultural. Na verdade, quando a gente olha para o processo de UPPs e vê, e já questionávamos e já apresentávamos que esse processo fracassaria, era porque, por óbvio, o Estado precisa prover as favelas e periferias das questões mais básicas. Eu estou falando do acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, a emprego e renda. Então, coloca-se as UPPs como se fosse o grande problema da segurança pública, a favela, a periferia. E quando a gente sabe que o maior problema não são as favelas e nem a periferia. Isso não é problema de polícia, isso é problema de política. Ou seja, abre-se uma alternativa a que o Estado deveria deliberar. Então, eu queria até chamar a atenção aqui do líder do governo, que elogiou o projeto, mas sequer fez a menção de qual seria o projeto do governador para a política pública de segurança no Rio de Janeiro. São cerca de 50 dias de governo e foram 160 pessoas mortas em ações policiais. Isso quer dizer que o Estado hoje se omite tanto de resguardar a vida desse policial quanto da população. É muito importante a gente pensar nos dados do ano passado, de 2018, no Rio de Janeiro foram 1.532 mortes em operações policiais. Quase 100 policiais foram mortos. Ou seja, em 2018, uma pessoa a cada 2 horas foram mortas no Brasil. E no Rio de Janeiro temos 1/4 disso. Então, é impressionante quando a gente olha para um projeto como esse, que apresenta o argumento do fracasso das UPPs, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar que não é essa casa que tem que legislar sobre esse assunto. Quem tem responsabilidade por uma política pública de segurança é o Estado, é o governador Witzel. O maior projeto de segurança pública que o governador apresentou foi colocar na mão dos policiais a legalização do abate, do assassinato e da morte. Qual é a responsabilidade, por exemplo, do governador Witzel de resguardar a vida desses policiais? Qual é a responsabilidade do governo Witzel resguardar a segurança pública no Rio de Janeiro? Boa parte, deputada. Dou a parte, sim, excelentíssima deputada Boa Mônica tarde, Francisco. senhores e senhoras deputados, senhor presidente, excelentíssima deputada Renata Souza. Faço a parte para corroborar a fala de Vossa Excelência, no sentido de que o governo não apresenta um programa de segurança pública, e ainda há pouco o nobre deputado Carlos Mink falava muito bem, extingue a Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, não há um programa de segurança pública a ser apresentado, extingue-se a Secretaria de Segurança Pública e nós é que temos que encontrar a solução. Então, só para corroborar a fala de Vossa Excelência, no sentido de que o governo tem a obrigação de apresentar um plano de segurança pública, um projeto de segurança pública que seja constituído, inclusive, de outras ações, que não só
a ostensividade que traz a letalidade tanto dos profissionais da segurança pública quanto de civis, também nas áreas mais vulnerabilizadas. Muito obrigada, deputada. Exatamente, deputada Mônica Francisco. O que a gente tem hoje é o governador relegando para a mão desse policial que está na ponta, que já tem todo o seu trabalho fragilizado, sim. Eu quero saber qual é a política de valorização dos policiais. Não apresentou. E eu fico muito preocupada porque essa casa não está discutindo, por exemplo, quais são as propostas para a gente superar o número de homicídios. E qual é, hoje, a proposta do governador Witzel para redução do número de homicídios no Rio de Janeiro? Qual é a proposta hoje do governador Witzel para a redução do número de feminicídio também? O Rio de Janeiro, senhor presidente, foi o que apresentou o maior número de mulheres assassinadas já no início do ano. Foram 6 mulheres mortas apenas na primeira semana do ano. E qual é a política pública do governador para a redução do número de feminicídio? Ou seja, quando a gente está falando de segurança pública, a gente precisa levar em consideração todos os elementos que a gente tem para resguardar a vida de todas e de todos. Quando eu digo que a dor não pode ser hierarquizada, é justamente por isso. O Estado precisa se responsabilizar pela vida dos policiais e também pela vida da população. Uma parte. Regiane. Deputada, foi muito importante Vossa Excelência trazer a questão do feminicídio para esse debate, porque, inclusive, o último foi de forma tão violenta, tão desprestigiando a mulher, né, que nós temos que debater essa questão. Inclusive porque muitas pessoas, e aí eu tiro por mim mesmo, né, que tive vários contatos, falando que a mulher estava errada ao levar o namorado que tinha ela feito esse contato com ele pela internet, pelas redes sociais, levou para a própria casa. Aí eu perguntei, mas vai levar para onde? Para a casa dele? Para o motel? Para o meio da rua? Ali era o espaço dela. Ali era o espaço que ela se sentia segura. Então, trazer essa questão é fundamental e o governo do Estado do Rio de Janeiro tem que tratar com mais seriedade a questão do feminicídio no Rio de Janeiro, que aumenta a olhos vistos e não tem uma política que realmente trate essa questão. Obrigada. Exatamente. Muito obrigada, deputada Regiane. Presidente, então, para concluir, por favor, deputada. Concluindo, a gente precisa de um Estado que tenha responsabilidade com a vida das pessoas no Rio de Janeiro. A gente não vê o governador apresentando qualquer proposta e programa que possa superar o mirar na cabecinha, como se fosse abatendo aqueles supostos traficantes que a gente resolveria as questões relacionadas à segurança pública no Rio de Janeiro. Então, o governador precisa se posicionar sobre isso com uma política de segurança e não permitindo que essa polícia que nós temos, que é a que mais mata, mas que também é a que mais morre, continue aí superando o nível de letalidade policial que temos no Rio de Janeiro. Diante disso, senhor presidente, apresentamos algumas emendas aditivas, acrescentando, onde couber no projeto, os policiais militares serão distribuídos aos batalhões de polícia militar para atuarem exclusivamente no policiamento ostensivo das 20 circunscrições integradas da segurança pública. Que apresentarem os maiores números de ocorrências registradas no Estado relativo ao indicador de letalidade e violência nos 12 meses antes da referida distribuição. A outra emenda aditiva que fizemos, a Secretaria de Estado de Polícia Militar elaborará um plano de segurança em substituição ao modelo adotado até então pela UPP para o policiamento das áreas de responsabilidade operacional da Coordenadoria da Polícia Pacificadora, contendo objetivos, metas, indicadores de monitoramento e avaliação.
a gente só pede o básico, a gente pede uma política pública de segurança, algo que o governador até agora não apresentou.